Você já terminou uma conversa achando que foi bem e a outra pessoa ficou magoada? Ou então você recebeu aquele feedback que alguém falou de uma atitude sua que machucou e aí você ficou sem entender porque na sua cabeça a intenção era completamente diferente? Isso acontece com muita gente e tem uma razão para isso acontecer. Nesse vídeo, a gente vai conversar mais sobre os nossos pontos cegos e essas partes de nós que a gente ainda não consegue enxergar e que aparecem principalmente nas nossas relações, porque entender isso pode mudar bastante a forma como a gente se vê, como a gente se relaciona. Pensa aqui comigo. A maior parte das pessoas tem uma ideia bastante clara de quem é. Eu sou uma pessoa respeitosa, eu sempre tento fazer o certo, eu me importo com as pessoas que eu amo. Aí é a nossa autoimagem, a forma como a gente se enxerga. E isso não tem nada de errado. A gente precisa de uma autoimagem para conseguir se orientar no mundo, para a gente saber como agir, o que esperar da gente mesmo, como a gente se apresenta para as outras pessoas. Só que essa imagem, ela é construída ao longo da nossa vida, a partir das nossas experiências, das coisas que a gente viveu, do que a gente aprendeu sobre si mesmo. E aí vem uma pergunta que eu acho muito importante para a gente fazer aqui. Essa imagem que eu tenho de mim, ela corresponde a como eu ajo? Nem sempre. A gente raramente age de má fé. Quase todo mundo acredita genuinamente que é uma boa pessoa, que tem boas intenções, que cuida de quem ama. E isso é verdade. Só que às vezes existe uma distância entre quem a gente acredita ser e como a gente realmente age nas nossas relações. E muitas vezes a gente não percebe isso. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Um pai que acredita, que respeita muito a autonomia do filho, mas que constantemente questiona as escolhas dele. E comentários pequenos, comparações, aquelas dúvidas que são plantadas no meio da conversa. Ou uma pessoa que se vê como muito justa, mas tem dificuldade de enxergar as próprias incoerências, que cobra muito de si e dos outros também. E raramente questiona a própria lógica ou as suas próprias réguas. Também pode ser uma pessoa num relacionamento amoroso, que acredita que apoia o parceiro, só que vai se apoiando cada vez mais no outro sem perceber. E aí começa a sobrecarregar essa relação ou a reagir mais do que a situação pede. Essas questões atravessam diariamente o meu trabalho. Não porque as pessoas sejam ruins, mas porque a gente avalia as nossas próprias atitudes pela intenção. Ah, eu só queria ajudar, eu não fiz por mal, eu estava preocupado. E isso faz todo sentido. É humano avaliar a si mesmo a partir do que eu quis fazer. Só que quem está do outro lado experimenta o impacto e não a nossa intenção. A intenção não é o que o outro sente. Então vamos ficar aqui um pouquinho nessa ideia. Porque ela parece simples, mas ela muda muita coisa quando a gente realmente entende. Quando alguém fala de uma atitude nossa que machucou, a nossa primeira reação costuma ser se defender, assim. Mas eu não quis fazer isso, ou você está interpretando errado, eu faria diferente se eu soubesse que você ia reagir dessa forma. E aí você me pergunta, Lorena, mas a intenção ela não vai contar? É claro que ela vai contar. Só que a intenção diz muito sobre quem você é. Só que ela não apaga o que a outra pessoa sentiu. Pensa aqui comigo. Se eu pisar no seu pé, sem querer, sua dor vai sumir porque eu não tiver a intenção de pisar no seu pé? Não, a sua dor ela é real, independente do que eu quis ou que eu deixei de querer. Nas nossas relações funciona da mesma forma. A gente pode ter até a melhor das intenções e ainda assim causar um impacto negativo no outro. E quando a gente não consegue enxergar isso, a gente fica preso numa defesa que não resolve nada, porque o problema não era a intenção, era o que ficou. Isso não significa que você é uma pessoa ruim, não significa que você fez algo de errado de propósito. Significa que existe uma parte de você que ainda não está sendo vista. E é exatamente aí que entram os pontos cegos. Aí você pode me falar assim, Lorena, mas eu estou errando. Por que que eu não consigo enxergar? Essa é uma pergunta muito boa. E a resposta tem tudo a ver com aquilo que a gente faz para se proteger. Quando a gente constrói uma imagem de si mesmo, a gente também começa a proteger essa imagem. Não de propósito, não tão consciente assim. Só que a gente vai fazendo isso. Então, quando aparece informação que contradiz o que a gente construiu essa imagem, a nossa tendência é rejeitar. Dizer que aquilo não é verdade, que a outra pessoa está exagerando, que eu não sou assim. Não é porque a pessoa seja desonesta, mas porque enxergar um ponto cego dói muito.
e mexe com a forma que a gente se vê. E a gente evita essa dor de forma quase que automática, sem perceber muitas vezes que a gente está fazendo isso. Só que esses pontos cegos, continuando invisíveis, a gente continua repetindo os mesmos padrões, nas mesmas situações e até com pessoas bem diferentes. E aí a gente começa a achar que o problema é sempre o outro ou que as coisas simplesmente não funcionam pra gente. E tem uma coisa aqui que a maioria não percebe. Enxergar um ponto cego não precisa ser um processo de autodestruição, não precisa virar culpa, arrependimento ou vergonha. Porque a gente precisa é se responsabilizar. E se responsabilizar é muito diferente de se culpar. E essa diferença muda tudo. Quando a gente fala em enxergar os próprios pontos cegos, muita gente sente um peso só de pensar nisso, porque a gente aprendeu a misturar as duas coisas, que são bem diferentes. Se responsabilizar e se culpar. A culpa é aquela voz que está falando assim: ah, você é assim, você sempre faz isso, tem alguma coisa de errado com você. E a responsabilidade, ela traz outra coisa. Ela te questiona, como é que eu tenho agido nas minhas relações? As minhas atitudes estão correspondendo ao que eu acredito? Existe alguma coisa de mim que eu ainda não estou conseguindo enxergar? Repara que as perguntas, elas não te atacam. Elas te convidam a se observar, a se olhar, a se enxergar melhor, a olhar para si mesmo com mais honestidade. E esse é um dos atos mais corajosos que existem. Não é fácil. A gente não foi ensinado a fazer isso, mas é possível e vai se construindo aos pouquinhos. Uma coisa que ajuda muito nesse processo é ter um espaço para você, onde você consegue se enxergar com mais profundidade, entender seus padrões, reconhecer suas contradições, compreender como tudo se repete tantas vezes em várias situações. Esse tipo de olhar começa a ficar um pouquinho mais claro quando a gente tem um espaço só para isso. E não precisa acontecer de uma vez. É um processo. Cada um tem seu tempo. Vamos aqui recapitular tudo que a gente viu. A gente tem uma imagem de si mesma. Essa imagem nem sempre acompanha realmente como a gente age nas nossas relações. Quem está do outro lado experimenta o impacto das nossas atitudes, não a nossa intenção. E os pontos cegos persistem porque a gente protege a nossa própria autoimagem de forma automática e sem perceber. Só que enxergar essas partes de si mesmo não precisa virar uma culpa. Se responsabilizar é desenvolver a capacidade de se questionar. E isso, aos pouquinhos, transforma a forma como a gente se relaciona. Se você se identificou com o que a gente conversou até aqui, se sente que quer explorar isso de uma forma mais aprofundada, a terapia pode ser esse espaço, um lugar para você se observar com mais calma, entender os seus padrões e se aproximar de quem você acredita ser, na forma como você vive e constrói as suas relações. As informações para agendamento estão na descrição do vídeo.